Olá a todos, meu nome é André Sato e juntamente com a professora Roberta Kronka, nós antes de darmos início à apresentação do trabalho, gostaríamos de agradecer ao Quarto Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana pela oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho. O trabalho que vamos apresentar hoje, ele é intitulado Uma Liberdade para o Pedestre, ensaio de projeto urbano para um bairro da cidade de São Paulo, dentro do eixo temático de projetos, intervenções e requalificações na cidade contemporânea. Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar um ensaio de projeto urbano de calçada, tendo como base a ergonomia e a percepção espacial. Ele foi desenvolvido para a Rua Galvão Bueno, dentro do bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. O contexto temporal desse projeto é o agora, tendo em vista um futuro melhor para nós como pedestres. E justificando a pertinência desse ensaio de projeto urbano de calçada, nós trazemos dados a partir de duas escalas. Na macroescala, nós podemos dizer que o nosso presente já é urbano. Isso é constatado por vários órgãos e a ONU, ela trouxe que a partir de 2007 a maior parte da população mundial se tornou urbana. Em 2050, é previsto que a porcentagem cresça para 66% da população mundial sendo urbana. Aqui no Brasil, de acordo com dados do IBGE, isso aconteceu em 1964. E já em 2016, já era constatado que 85,9% da população brasileira era urbana. Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, em 2010 é constatado que 99% da população do município é urbana, ou seja, mora em cidades. Então a gente pode concluir que, se o nosso presente é urbano, o nosso futuro será ainda mais. E aí surgem outras duas indagações. A primeira é: se estamos e vamos viver em cidades, como poderemos sobreviver nelas, sendo que estamos caminhando para um modo de vida urbano totalmente insustentável e individualista? Ou seja, não seria então prescindível vivermos sob uma qualidade de vida urbana adequada? E trazendo os dados numa microescala, nós podemos constatar que as qualidades de nossas calçadas elas estão péssimas. Isso é fácil de ser constatado não só no município de São Paulo, mas em vários outros municípios brasileiros. É uma realidade nacional onde demonstra que há um descaso público, porque ninguém acaba se interessando pelas calçadas, nem mesmo os arquitetos e urbanistas. Quantas vezes nós conseguimos ver um projeto urbano de calçada? Nem mesmo na graduação há oportunidades como essa, né? E fora isso, tem gente demais para espaço de menos, né? E aqui nós colocamos, mas por que espaço de menos? O espaço público acaba negligenciando pessoas, as cidades estão voltadas para os automóveis e realmente há esse descaso do poder público, né? E aqui nós pontuamos que há uma falta de empatia e união entre todos, não só os da esfera pública, mas essa relação entre os cidadãos também. Explicando o processo de como se deu o ensaio de projeto urbano de calçada, nós tivemos três grandes etapas. A primeira etapa buscou na teoria fundamentos teóricos e diretrizes projetuais que embasassem todo o processo do projeto. Então tivemos uma etapa 1A de fundamentação teórica, onde se buscou, a partir de uma revisão bibliográfica de autores internacionais e nacionais, conceitos e ligações entre esses conceitos, como os de caminhabilidade e de ergonomia. Tivemos a etapa 1B de diretrizes projetuais, onde, a partir dessa mesma revisão bibliográfica, nós fizemos um apanhado geral de que os autores falavam de que o que faz de uma calçada ser uma boa calçada. Com isso em mente, partimos para a etapa 2, que é a busca pela dinâmica do local a partir da prática, ou seja, a partir do empirismo, a partir de levantamentos e campo. Porque nós acreditamos que não basta somente pegarmos teorias e diretrizes projetuais e realizarmos o projeto logo de cara. Nós precisamos ir a campo, ir onde este projeto será desenvolvido, para estudarmos todas as dinâmicas contidas nele. E assim tivemos a etapa 2A, que analisou o bairro a partir
de uma dinâmica urbana, e a etapa 2B, que focou nessa mesma dinâmica urbana, só que dentro da Rua Galvão Bueno. E aí abordamos as esferas urbana, quantitativa e qualitativa. Aqui cabe constatar que nesse processo em especial foram utilizadas metodologias da ergonomia, já que acredita-se que a ergonomia ela consegue traduzir bem essa relação e análise comparativa entre os dados numa esfera quantitativa e dados numa esfera qualitativa. E aí, por fim, com tudo isso, com as etapas 1 e 2 concluídas, tivemos a etapa 3, que foi a criação do projeto urbano de calçada como um todo. Então, nesse processo, nós apresentamos o memorial descritivo de projeto, algumas considerações sobre esse mesmo projeto e, por fim, apresentando o projeto como um todo. A partir daqui, vamos descrever brevemente cada uma das etapas, a começar pela primeira etapa, que parte e foca na teoria. Essa teoria ela foi abordada a partir da temática da caminhabilidade e da ergonomia, já que, por ser um projeto urbano de calçada, há relações muito intrínsecas entre os seres humanos enquanto pedestres e o ambiente construído como as calçadas. Falando rapidamente sobre a caminhabilidade, nós podemos defini-la a partir da sua etimologia como a qualidade de ser caminhável. E muitos autores, tanto internacionais quanto nacionais, falam que estar na rua é o contato mais direto das pessoas com a cidade. E nisso, a importância da caminhabilidade está em que ela gera experiências de vida entre conhecidos e desconhecidos. Já em relação à ergonomia, apesar dela ser uma ciência que hoje em dia no meio científico ela não está tão atrelada às cidades, ela tem uma grande potencialidade para contribuir para os estudos urbanos, já que ela vai ser a ciência que lida com essa relação mais intrínseca entre os seres humanos e o ambiente construído. Nisso, a ergonomia pode contribuir para revelar elementos chave de como nós percebemos o ambiente e como esse mesmo ambiente condiciona o nosso próprio comportamento. A partir da teoria, nós fomos consolidando as diretrizes projetuais que foram baseadas nos trabalhos de vários autores nacionais e internacionais dentro da temática da qualidade de vida urbana, da caminhabilidade e da ergonomia. Essas diretrizes foram divididas em dois tipos de escala. A escala da cidade diz sobre a importância de termos espaços urbanos de uso misto, compacto, denso e que estejam conectados com uma rede de mobilidade urbana, principalmente em relação aos transportes públicos urbanos. Já a escala da rua é pautada diretamente no trabalho de Gell, onde ele divide 12 fatores, 12 elementos chaves para que possamos ter uma caminhada proveitosa, que seja segura, confortável e prazerosa. Falando agora sobre a etapa 2, ela focou nos levantamentos de campo. Esses levantamentos de campo tiveram o objetivo de buscar o entendimento e a compreensão dessa dinâmica do local, tanto do bairro da Liberdade quanto e principalmente da Rua Galvão Bueno. Os levantamentos foram divididos também em dois tipos de escala. Na macroescala tivemos a análise da dinâmica do bairro da Liberdade como um todo, e dentro da microescala nós tivemos uma análise da dinâmica da rua, que por sua vez se dividiu na esfera urbana, na esfera qualitativa e na esfera quantitativa. Em relação aos levantamentos na macroescala que visavam obter dados sobre a dinâmica do bairro da Liberdade, foi feita uma delimitação territorial para facilitar e padronizar os levantamentos de campo. Assim, o centro dessa circunferência que vocês estão vendo é o centro da Rua Galvão Bueno. E, para tanto, foi feito um raio de 500 metros, que é uma distância tida por vários autores de ser confortável para ser caminhado e que pode ser caminhado pela maioria das pessoas em torno de 5 a 6 minutos de forma lenta. Para a compreensão dessa dinâmica, nós realizamos um levantamento de desde a delimitação do bairro da Liberdade, passando por um mapa de uso e ocupação do solo, um outro mapa de mobilidade urbana pontuando as linhas de ônibus e as estações de metrô, e por fim fazendo um levantamento de densidade habitacional para verificar como que é a situação do bairro da Liberdade.
Com os levantamentos na macroescala prontos, nós podemos prosseguir com os levantamentos dentro da microescala, ou seja, objetivando analisar a dinâmica da rua Galvão Bueno. Aqui começamos com a esfera urbana, na qual levantamos praticamente os mesmos critérios que da dinâmica do bairro da Liberdade, só adicionando aqui as áreas verdes de estacionamento. Partindo para o levantamento de dados na esfera qualitativa, aqui levantamos dados que fossem importantes dentro de conceitos como os de percepção espacial e comportamento de pedestres, que mais influenciassem na fruição do passeio das pessoas. Aqui levantamos as fachadas ativas e fachadas problemas, que é um conceito vindo de Gell. Levantamos também a dimensão das calçadas, os edifícios notáveis que poderiam servir como atrativos para as pessoas, e finalizamos aqui com o levantamento ergonômico de obstáculos fixos e móveis. Finalizando os levantamentos de campo dentro da esfera quantitativa, aqui nós objetivamos fazer o levantamento do fluxo de pedestres dentro da Rua Galvão Bueno sob certos contextos. Então fizemos levantamentos em dias de semana, em dias de finais de semana e em dia de eventos, no qual uma parte da Rua Galvão Bueno ela é fechada. Aqui nos utilizamos de uma metodologia ergonômica e obtivemos o número de pedestres por minuto. Não é um levantamento que é exato, mas foi um levantamento para se ter uma ideia de quantas pessoas frequentam cada área da Rua Galvão Bueno por minuto. Com tudo isso em mente, nós chegamos na etapa 3, que é a etapa do projeto urbano de calçada. Então, o projeto ele se configura como uma proposta de intervenções urbanísticas, de remodelação e requalificação, e ela tem como objeto as calçadas da Rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aqui temos um mapa do Google Earth mostrando, destacando a Rua Galvão Bueno, e esse projeto urbano ele foi dividido em 3 etapas. Cada uma das etapas foi feita de acordo a partir dos levantamentos de campo, mas foi feita de acordo com a delimitação desses polos da Rua Galvão Bueno, a partir do seu uso, a partir da sua frequência, a partir da fruição do passeio. Então nós temos aqui que a etapa 1 é a etapa onde abrange o polo comercial e o polo gastronômico da Rua Galvão Bueno, que é a parte da rua que é a mais cheia e mais frequentada pelas pessoas. O polo comercial, ele concentra em sua maior parte edifícios de uso misto, no qual tem o térreo de uma fachada ativa, de caráter de lojas, supermercados, e já o polo gastronômico também são edifícios de uso misto, mas são dedicados a serviços de alimentação, né? Restaurantes e bares e cafeterias. Nas etapas 2 e 3, nós temos na etapa 2 o polo residencial e o polo cultural e histórico, já que tem o Museu de Imigração Japonesa. E a etapa 3 é o polo institucional e educacional, que é onde tem edifícios voltados para a educação, são as faculdades. Aqui cabe algumas considerações antes de prosseguirmos. Nesse ensaio de projeto urbano, nós não tivemos a pretensão de chegar ao nível de projeto executivo, nós nos limitamos a chegar no anteprojeto. Também trabalhamos apenas com a etapa 1, que envolve os polos gastronômico e comercial, visto que são os polos que mais atraem as pessoas e, portanto, é o que mais está numa situação mais urgente. Dentro dessa etapa 1 dos polos gastronômico-comercial, nós dividimos o projeto dessa etapa em 3 fases. A fase A, que é uma fase de curto prazo, de imediato, que ela se resume a obras pequenas de remodelação e de cruzamento e tem como objetivo alertar as pessoas para a desaceleração de veículos. Já a fase B, que é uma fase de médio prazo, ela visa a alteração da dimensão das calçadas em si, a redução de vias para automóveis e tem como objetivo alertar para a priorização do pedestre. Por fim, a fase C, que é uma fase mais a longo prazo, ela teve como objetivo fazer áreas exclusivas para pedestres através de certas estratégias construtivas, como a elevação da via de automóveis para o nível das calçadas e limitar o acesso de veículos. Aqui vamos ilustrar cada uma das fases de projeto. Bom,
para dar um panorama geral de como foram feitas as proposições projetuais da Rua Galvão Bueno, aqui temos uma planta da situação atual da rua. Aqui nessa planta da Rua Galvão Bueno, nós conseguimos ver as proposições projetuais de cada uma das fases como um todo. Falando sobre a fase A, a situação de antes, aqui tivemos a identificação de certas arrogâncias urbanas, como ter que atravessar a rua descendo um degrau e subindo outro, ter ilhas de espera muito compactas que não suportam a quantidade de pessoas para atravessar a rua, e não ser informado quanto tempo disponível para a travessia. Aqui na fase A ou depois, nós propomos alterar as arrogâncias urbanas por gentilezas urbanas, ou seja, fazendo proposições projetuais de remodelação no qual consistia o cruzamento no mesmo nível, ou seja, de serem lombadas elevadas, a extensão das ilhas de espera, a substituição dos semáforos de travessia de pedestres para aqueles que indiquem os segundos disponíveis para tanto, porque assim nós conseguimos ter uma travessia mais segura, mais confortável e que aguente e abarque a quantidade de pedestre na liberdade. Indo para a fase B, a situação de antes, né? Então temos as arrogâncias urbanas, de estacionamento público nas ruas, tirando lugar para os pedestres estarem e limitando cada vez mais a dimensão da calçada, a priorização dos automóveis e a falta de mobiliário urbano. Descrevendo a fase B depois, temos as seguintes gentilezas urbanas. Então, fazer transformações físicos-construtivas que visam transformar a faixa de estacionamento público como uma extensão da própria calçada, priorizar os pedestres e incluir o mobiliário urbano para não termos situações somente de passagem, mas temos situações de estar. E por fim, temos a fase C, a longo prazo. Então, numa situação de antes, temos arrogâncias urbanas que não estimulam o pedestre a estar na rua, a ter uma experiência agradável e que até mesmo dê a sensação de insegurança para eles. Então, como resultado dessa fase, tivemos o foco de trabalhar com conceitos de atratividade, de segurança e de fruição, através de mobiliários urbanos que não sejam fixos, que eles possam ser modulados de acordo com os desejos e as necessidades das pessoas. E até aqui nessa imagem nós conseguimos ver que há uma limitação do tráfego de veículos e dá esse espaço para os pedestres. E finalizando aqui a apresentação através das considerações finais, nós gostaríamos de ter trazido aqui reflexões sobre a importância de nós enfatizarmos e priorizarmos o uso das ruas e calçadas pelos seus reais protagonistas, que são nós mesmos, como pedestres, né? E colocamos aqui que o estar nas ruas, ela deve ser uma experiência positiva, na qual nós aproveitamos o encontro com a cidade, o encontro com outras pessoas, e significa sermos pedestres não só transitando pelo lugar, mas permanecendo no lugar. E um fato interessante de se destacar é que, logo após que esse ensaio de projeto urbano de calçada foi realizado, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através do programa Centro Aberto, ela fez uma série de intervenções físico-construtivas, principalmente em relação ao mobiliário urbano e a extensão do espaço disponível para os pedestres dentro da Rua Galvão Bueno. E isso foi muito interessante porque isso só mostra o quão urgente a área clamava por transformações em prol dos seres humanos e felizmente foi uma transformação que foi executada e até hoje ela é muito bem utilizada pelas pessoas. Então, nós esperamos aqui que esse presente trabalho lhe fomente discussões e reflexões dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, e ele desperte a importância do caminhar como objeto do exercício projetual, já que não é muito comum nós nos depararmos com projetos de calçada. E finalizamos aqui com a seguinte frase: nós temos que estar nas ruas nas nossas cidades para que as mesmas sobrevivam, já que o futuro delas também está em nossos próprios pés. Gostaríamos então de agradecer cada um de vocês e deixamos aqui o nosso contato. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco através dos nossos e-mails. E agradecemos mais uma vez
a organização do 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana e também a Faculdade FAUSP e a Agência de Fomento FAPESP. Muito obrigado e ficamos à disposição de vocês.